Fala aí pessoal, beleza com vocês? E aí galera, vamos lá. Olha só, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre os segmentos do triângulo, tá bom? Então, continuando aí a nossa playlist, né, de geometria espacial, de geometria plana, na verdade, a gente vai estudar um pouquinho sobre os segmentos do triângulo, tá bom? Então vamos lá pessoal, abre teu coração, não se preocupa, é um assunto assim que se você estiver bem atento, você vai entender de uma maneira bem tranquila, tá bom? Então vamos lá, então olha só, eu coloquei aqui os por tópicos, né, pra gente poder ver melhor, tá bom? E para poder facilitar o nosso entendimento aqui do conteúdo, beleza? Então, o primeiro segmento que nós vamos ver vai ser a altura do triângulo, tá bom? A gente já falou sobre a altura em algumas outras ocasiões, né? Mas hoje nós vamos dar uma olhada melhor nessa questão da altura, tá bom? Então a altura do triângulo ela é sempre um segmento que ele é perpendicular ao lado em que ele encosta. Então, por exemplo, ele sempre sai de um vértice e aí, se eu fizer uma linha tracejada aqui, ó, essa altura ela vai ser sempre perpendicular ao outro lado, né? O vértice B e o lado AC. Então essa medida aqui ela é perpendicular a esse lado, tá legal? Bom, mas aí eu tenho no triângulo 3 vértices, né? Então eu posso fazer o seguinte, eu posso traçar uma altura a partir de cada um desses vértices aí do triângulo, tá bom? Então vamos lá, olha só. Então a partir do vértice B eu tracei essa altura, que chegou nesse ponto aqui. A partir do vértice A eu posso tracejar uma outra altura também, tá bom? E essa outra altura, como nós vimos, ela tem que ser perpendicular ao outro lado, certo? E a partir do vértice C, ó, vou desenhar aqui bem direitinho, tá? Para ficar correto o desenho. A partir do vértice C, eu também consigo traçar uma outra altura aqui. Beleza? Então essas aqui são as alturas do triângulo. Então perceba aí, o triângulo tem 3 alturas, né? E aí, meus queridos, esse ponto de encontro aqui, entre as 3 alturas, ele é chamado de ortocentro, tá bom? Então, o ortocentro nada mais é do que o encontro das 3 alturas de um triângulo, beleza? Esse carinha é chamado de ortocentro. Tranquilo? Bem simples aí. Bom, mas aí nós temos um caso de um triângulo bem especial, que é o triângulo obtusângulo, tá bom? O que acontece no triângulo obtusângulo? Ó, como a gente viu, a altura ela é sempre perpendicular ao lado, né, que ela encosta. Aqui no triângulo obtusângulo eu consigo, a partir do vértice C, traçar também um segmento que ele seja perpendicular ao lado AB. No entanto, do vértice B e do vértice A, eu não consigo traçar esse segmento que ele vai ser perpendicular, né? No caso aqui do vértice B, não vai ser perpendicular ao lado AC, e nem do vértice A vai ser perpendicular ao lado BC, tá legal? Então, para isso, eu preciso fazer um prolongamento dos lados, e então eu consigo fazer aí achar a minha altura do triângulo obtusângulo, tá bom? Lembrando que o triângulo obtusângulo é aquele triângulo que possui um ângulo maior que 90 graus, beleza? Então vamos lá. Então olha só. Vamos fazer um prolongamento aqui do lado BC, tá bom? Então vou fazer aqui um prolongamento, ó, do lado BC. E aí, a partir do meu vértice A, eu vou traçar uma linha que ela vai ser perpendicular a esse prolongamento do meu lado BC. Então perceba, olha só, aqui ó, aqui está uma das minhas alturas do meu triângulo obtusângulo, tá legal? Olha só ele aqui, ó, olha só ele aqui, beleza? Então achei aqui, achei a primeira altura, achei a minha segunda altura, agora vou achar a minha terceira altura. Então, de igual forma, olha só, eu vou traçando aqui um prolongamento desse lado AC, e a partir do vértice B eu consigo traçar então a altura. Veja bem aqui a altura do meu
do meu obtusão. Então aqui nós temos as minhas três alturas, né? Então esse cara que ele vai encostar no prolongamento desse lado aqui, né? Do lado AC. E essa minha altura que vai encostar no prolongamento do meu lado BC, da minha aresta BC, tá bom? Muito bem, agora como é que eu faço para achar o ortocentro, professor? Então aí fica muito fácil, né? É só você fazer um prolongamento aqui dessas alturas, olha só. Fazer um prolongamento aqui. Só lembrando, pessoal, que o meu desenho vai ficar um pouco fora de escala, um pouco fora de forma também. Mas aqui é só para a gente ter uma noção, tá? Então, olha só. Então, esse ponto bem aqui, então, é o meu ortocentro. Beleza? Do meu triângulo obtusângulo. Tranquilo? Bem tranquilo aí, né? Então, vamos passar aqui para o próximo segmento, que é a mediana. Pessoal, já na mediana, a mediana, ela é aquele segmento de reta que ele divide o lado ao meio. Tá legal? Então, ele divide o lado que ela encosta ao meio. Beleza? Então, essa aí é a minha mediana. Então, olha só. Então, no triângulo, eu consigo traçar aqui três medianas. Veja só. Deixa eu centralizar um pouco aqui. Então, a partir daqui desse vértice B, olha só. A partir do vértice B, vai sair um segmento que, quando ele encostar aqui no lado AC, ele vai dividir esse lado em duas partes iguais, tá bom? Aqui no desenho ficou um pouquinho fora, mas essa aqui são duas partes iguais, tá bom? No meu lado, no meu vértice A, também a mesma coisa, vai sair um segmento que vai dividir meu lado BC em duas partes iguais. Vou traçar aqui com dois setinhas para ficar mais bonitinho. E aí, aqui do meu lado, do meu vértice C, eu vou traçar aqui, ó. Eu vou traçar também um ponto que ele vai dividir o meu lado em duas metades, né? Duas metades ou duas partes iguais. Então perceba, olha só. Então esse carinha aqui é chamado de... Deixa eu colocar de duas cores aqui. Então esse aqui é a minha mediana, tá legal? Lembrando que a mediana é o que divide o lado em duas metades, tá bom? Ou duas partes iguais. Aí, pessoal, fiz só uma correçãozinha aqui no ângulo de gravação, tá? Mas vamos lá. Então, beleza. Então, essa medida aqui, esse lado aqui é a minha mediana, tá bom? E aqui o que acontece? A minha mediana é traçada a partir do vértice e aí do lado que ela encosta, ela divide em duas metades. E aí, tem esse ponto bem aqui, que é o ponto onde as medianas se encontram. E esse ponto onde as medianas se encontram, eu vou chamar aqui de ponto G, tá? Esse meu ponto G, ele é o meu baricentro. O baricentro, ele é o centro de gravidade do meu triângulo, tá bom? Ele é o meu centro de gravidade. Ou seja, se eu por acaso suspendesse o triângulo pelo centro de gravidade, ele ia ficar bem equilibrado ali, tá bom? É o ponto onde o meu triângulo fica bem equilibrado, tá? Esse é um conceito lá da física, o baricentro, beleza? Próximo segmento que nós temos aqui, então, é a mediana, a bissetriz, tá? A bissetriz, a gente já viu aí antes, a bissetriz é aquele segmento que ele divide o ângulo em duas metades, ou seja, em duas partes iguais, né? Então, beleza, então vamos lá. Então, aqui eu estou preocupado em fazer o quê? Em trazer a bissetriz, ou seja, dividir o ângulo ao meio, tá? Então, quando eu divido o ângulo ao meio, o que acontece? Eu pego esse camarada aqui, ó, vou dividir então esse meu ângulo em duas metades, né? Duas metades. Pego esse meu camarada aqui, também divido ele em duas metades. E aí, pego esse meu outro, ó, ficou um pouquinho fora, mas entenda que são duas metades aqui do meu ângulo, tá? Então, olha só, a bissetriz vai dividir o ângulo em duas partes iguais.
E aí esse ponto onde as duas se encontram, esse ponto, olha só, então aqui eu tenho a minha bissetriz, tá? E aí esse ponto de encontro entre as bissetrizes, que eu vou chamar de I, é o meu incentro, tá? O que viria a ser o meu incentro? O meu incentro, ele é o centro da minha circunferência inscrita no triângulo, tá? Então, imagina aqui que eu tenho uma circunferência, que ela está bem desenhada, tá? Aqui, claro, meu desenho está um pouquinho fora de escala, mas imagina que isso aqui esteja bem desenhado, bem bonitinho, tá? Então, esse ponto de encontro aqui é o meu centro dessa minha circunferência, que eu vou chamar de R, tá bom? Da minha circunferência R, beleza? Muito bem, então esse aí é o incentro, ele é, então, o ponto de encontro entre as três bissetrizes. Pessoal, só uma coisa aqui que eu esqueci de falar com relação à mediana, tá? O que acontece? Na mediana, aliás, quando eu encontrar o baricentro, ele vai dividir as três medianas em duas partes, né? Essa parte aqui, que é o meu lado AG, e essa parte aqui, que eu vou chamar isso aqui de ponto P, que é o meu lado GP, tá bom? E aí existe uma relação entre essas duas, entre esses dois pontos aqui, ó. O lado AG, ele é igual a 2 vezes o lado GP, tá? O lado mais próximo do vértice, ele é 2 vezes maior que o lado mais próximo aqui do outro lado do triângulo, tá bom? Do que a aresta do triângulo aqui. Isso vale também, por exemplo, ó, imagina que aqui seja um ponto, por exemplo, ponto D e um ponto E, tá bom? Então eu tenho aqui meu lado BG, ele é igual a 2 vezes GD, tá? E o meu lado CG é igual a 2 vezes o meu lado GE, beleza? Só essa observação que eu esqueci de fazer aí sobre as medianas do triângulo, tá bom? Então vamos lá para o nosso próximo segmento, que é a mediatriz. Então olha só esse desenho do meu triângulo aqui. É o seguinte, tá? Então aqui eu tenho A, B, C. E esses lados ABC, perceba que eu coloquei um ponto aqui. E aqui eu vou desenhar, vou botar de vermelho, ó, ponto médio 1, médio 2 e o médio 3, tá bom? Ou seja, esses lados, eles são os pontos médios dos lados do triângulo, né? Do lado do triângulo. Beleza? E aí, o que acontece? Se eu traçar uma linha perpendicular a esse ponto médio aqui, ó, eu vou ter a minha mediatriz, tá bom? Se eu traçar uma linha que seja perpendicular a esse ponto médio 2 também, ó, eu vou ter uma outra mediatriz aqui. E quando eu traçar uma linha que seja perpendicular a esse lado, eu vou ter uma outra mediatriz também. Então, eu tenho 3 mediatrizes. Então, a mediatriz, ela é um segmento que ele surge a partir do ponto médio do lado do triângulo, tá? Do triângulo, beleza? E é perpendicular ao lado, beleza? Muito bem. Então, quando eu tiver o ponto médio e um segmento de reta perpendicular a esse ponto médio, eu vou ter a minha mediatriz. E o ponto de encontro dessas 3 mediatrizes é o meu circuncentro. Esse cara aqui, vou chamar ele de circuncentro. O que é o meu circuncentro? O meu circuncentro, olha só, imagina aqui que eu tenho esse triângulo e aí eu consigo desenhar uma circunferência, que aqui vai sair um pouquinho fora de escala.
Mas aqui eu consigo desenhar uma circunferência aqui, tá? Pegando esse triângulo. E aí, o circuncentro é justamente quem? O centro dessa minha circunferência circunscrita ao triângulo, tá bom? Esse é o meu circuncentro. Então, como é que eu faço para achar o meu circuncentro de um triângulo, de uma circunferência circunscrita a um triângulo? É só eu traçar as três mediatrizes, tá? Então, o que é a mediatriz? Eu acho o ponto médio. Achei o ponto médio, traço uma linha perpendicular a esse lado. O ponto de encontro, então, é o meu circuncentro. Tá legal, pessoal? Então, beleza. É só uma correção aí, eu tava falando em aresta do triângulo, tá? Mas vamos deixar esse termo para a gente ver lá na geometria espacial. Vamos usar então os termos lados do triângulo, que é melhor. Tá legal? Beleza, então pessoal, então essas aí são os segmentos do triângulo, tá? Então eu tenho aí a altura, a mediana, a bissetriz e a mediatriz. E espero que vocês tenham compreendido essa aula. Dá uma força aí curtindo e compartilhando esse vídeo com outras pessoas também. Então um grande abraço para vocês, até a próxima e valeu!